Oi, 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 bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês estão com sono aí também? Porque a gente tá com sono. Vamos lá? O tempinho aqui hoje tá bom. Tá bom pra dormir. Tá friozinho, gostoso. O corpo tá pedindo cama, né? Nossa. Mas estamos aqui para poder alimentar da palavra do Senhor. Mais um pouquinho de sabedoria nessa manhã. Mais um toque, né? Todos os dias uma gota de sabedoria nas nossas vidas. Você que quer aprender um pouco mais sobre sabedoria, fica aqui com a gente, porque nós vamos falar hoje sobre algo extremamente pertinente nos tempos de hoje, né? Provérbios capítulo 5. Em algumas versões vai falar que é advertência contra a lascívia. Em algumas versões, no caso da minha, advertência contra o adultério. É forte. Algo que infelizmente as pessoas não estão tendo compromisso, né, com as outras. E se entrega aos desejos, se entrega às vontades momentâneas. E aí o resultado não é legal, né? Então devemos ser fiéis, devemos ser justos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pessoal bom chegando, dia. bom dia, Carlos. A gente já vai começar a esperar o pessoal chegar aí pra gente poder estar todo mundo junto aqui. Hoje nós vamos falar sobre advertência contra o adultério. Um assunto bastante polêmico, pertinente nos tempos de hoje, na igreja de hoje. E que Provérbios já tratava 900 anos antes de Cristo esse assunto. Bom dia, paz. Bom dia, Bom paz, dia. bom dia. Nós já vamos começar. Convido o pessoal aí, gente, que hoje o assunto é forte, viu? Hoje nós vamos falar sobre advertência contra o adultério. Então chama aí, ó, todo mundo que você conhece aí no seu Instagram aí. Manda esse link nos grupos aí para que muitas pessoas possam ouvir essa verdade que nós vamos estudar hoje, contido no livro de Provérbios, no capítulo 5. E o Senhor ele tem muito a nos falar hoje. Chama a turma aí para que a gente possa comunicar esse assunto com o máximo de pessoas possível. O áudio tá bom aí para vocês? Bom dia, bom dia. A gente podia fazer a graça e a paz. Daiane, a paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem? Bom dia, paz. Bom dia. Deixa eu ver quem mais deu bom dia aqui. Carlos, bom dia. Bom dia a todo mundo aí, ó. O povo tá chegando, hein? O povo tá chegando. Então, nós vamos falar hoje, gente, para muita gente isso é extremamente polêmico. Mas a palavra de Deus, ela trata de forma bem correta, bem justa e aos moldes do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Se você está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. No celular não dá, né? Porque você está vendo a live aqui pelo celular. Mas, por favor, né, crente? Você tem que ter aqui, ó. Antigamente o pessoal falava, sabe o quê? Que nós, crentes, andávamos com a rapadura debaixo do braço. Era rapadura debaixo do braço. Porque tinha só a Bíblia capa preta, né? Só a Bíblia capa preta. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque ela aqui, ó, quadradona, né? Formato de uma rapadura, tá vendo? Era isso, era o povo do livro da capa preta. Então, bom dia, Erlane Júlio, bom dia. Então hoje o assunto é bem forte, polêmico. Nós estamos esperando o pessoal chegar para que nós possamos falar com o máximo de pessoas. Convida o povo aí, gente. Manda para todo Manda no mundo. direct, manda o link aí nos grupos do Vamos WhatsApp. ser ferramenta de espalhar outra a palavra coisa. do Senhor. Ontem eu não mandei o PDF no grupo lá. Oxi.
Eu esqueci de mandar, eu estava tão atarefado com tantas coisas, eu acabei esquecendo de mandar. Mas hoje eu vou mandar. Bom dia, Marcelina, bom dia, tudo bem? Mas hoje eu vou mandar os dois PDFs. Bom dia, paz. Mas hoje nós vamos mandar os dois PDFs no grupo. Então você que não faz parte do grupo, entra lá no grupo lá para você receber os dois estudos, o de ontem e o de hoje, tá bom? Como faz para entrar no grupo? É muito simples entrar no grupo. Na minha bio tem um link. E lá nesse link tem dois links, né? Na minha bio tem dois links. É o link que você pode adquirir o meu curso sobre Ministério de Louvor. Irmãos, esse curso tem transformado vidas de muitos ministérios. Até para quem não é do Ministério de Louvor, é extremamente importante você saber, porque você vai conhecer exatamente a profundidade do que é fazer parte do Ministério de Louvor. De repente até para você orientar as pessoas da sua igreja, as pessoas que estão próximas a você, a forma correta como se portar, enfim, muitas questões ali. Então, adquira, vai ser bênção para a sua vida, ofereça para as pessoas, vai ser bênção e vai me abençoar também. E o outro link é de imersão ministerial, que nesse link é um grupo fechado, onde a gente posta os PDFs lá gratuitamente. Lá é um local de PDF gratuito, tá bom? Então você vai ter acesso a todo esse material, esse conteúdo, sem pagar nada. Sem pagar nada. Irlane está perguntando de qual ministério que nós somos. Nós somos da Amigo de Deus. Amigos de Deus. Não, ela cortou, né? Amigos. Amigos. É porque nós somos chegados, né, com Deus. Então nós somos da Amigos de Deus. Apóstolo Ricardo Batista. Aqui na... Nossa, eu falo... Na Via do Minério, Na Via do Minério, aqui no... É Valdir, que não sei o que lá, Henrige. Valdir Soeiro Henrige. Soeiro Henrige. Isso mesmo. Igreja maravilhosa, um pastor maravilhoso, pessoas maravilhosas. Você é de qual igreja, Irlane? Pessoas maravilhosas. Ali é um lugar para você se esbaldar na presença de Jesus. Verdade. Então vamos começar? Vocês já mandaram aí o convite para a turma aí? Já mandaram? A gente pode começar? Vamos orar? Você ora pra gente, meu bem? Senhor Deus e Pai, Deus, obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade que estamos aqui na Tua presença, Deus. Convidamos o Senhor para estar presente nessa live, Senhor Jesus. Sim, Deus. Abençoe cada um de nós, ó Deus, nos guarda, nos livra de todo mal. Colocamos nossas mentes cativas ao Senhor, Deus. Sim, papai. Colocamos esse momento diante do Senhor e que nós possamos estar alimentados da Tua palavra. Sim, papai. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria para compreender o que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, Deus. E que nós possamos ter forças e que nós possamos ter coragem de praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus, em nome de Jesus. Abençoe esses, ó Deus, que estão ouvindo essa live, que estão indo para o trabalho, estão indo para a escola, estão em casa cuidando dos seus afazeres, Deus, em nome de Jesus. Estão voltando para casa do seu serviço, Deus. Abençoe a família de cada um para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que toda ansiedade, que todo medo, que toda dúvida nós lançamos no Senhor, Deus. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser totalmente fortalecido na Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Isso mesmo, Igreja Batista Amigos de Deus. Valdir Soeiro Emerick 3043, se não me engano. É isso, tá melhor que nós. Deve ser de lá também, deve não é? Ser, com né? certeza. Então temos aí uma amiga de Deus aí, ó, todo mundo junto aqui. Então vamos embora, vamos começar? Vamos começar, irmãos. Bom, nós estamos, só para recapitular, nós estamos na jornada Provérbios, né? Café com Provérbios. Todos os dias nós estamos estudando um Provérbios. Nós temos uma aula de um Provérbios, né? E aí nós estamos agora no Provérbios capítulo 5. É um café com Provérbios sem café. A partir da manhã nós vamos ter que fazer café. Nós vamos fazer um café. Né? Nós vamos tomar um café aqui, você vai tomar um café aí. Sem pão de queijo, por enquanto, mas a gente vai tomar um café. Porque senão vai virar bagunça. Senão vai virar bagunça. Mas pelo menos um cafezinho nós vamos fazer amanhã. Você vai ver aqui um copinho com café subindo a fumacinha. Verdade. Eita, isso é coisa de crente mineiro. É isso aí. Então nós estamos falando todos os dias sobre um Provérbios, até findar todo o livro de Provérbios. E aí hoje nós vamos falar sobre advertência contra o adultério. Há algumas
traduções, alguns textos que no seu cabeçalho está advertência contra a lascívia. Mas isso não vai fazer diferença porque quer dizer a mesma coisa e vamos para cima. Vamos lá? Capítulo 5 de Provérbios, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Vai nos dizer o seguinte: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Uma coisa extremamente interessante. A Irlane está visitando uma igreja do Maxwell, pastor Maxwell. Bacana, o pastor Maxwell é meu primo. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Olha que interessante, a gente começar a pensar sobre os primeiros capítulos que nós lemos do livro de Provérbios. Vamos voltar aqui, ó. O capítulo 1. O capítulo 1, ele fala sobre Provérbios, Salomão, isso, advertência e sabedoria, e são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina e compreender as palavras. Capítulo 2. Meu filho, se você aceitar minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. O valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Conselhos da sabedoria. Mas guarda no seu coração. Capítulo 4. Ouça, meus filhos, a instrução de meu pai. A sabedoria é suprema. E o capítulo 5, ele vai nos dizer: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para receber o meu discernimento. Irmão, preste atenção. Advertência contra o adultério. Advertência contra o adultério. Os 5 primeiros capítulos, até agora, é uma advertência para que nós atentamos à sabedoria do Senhor. Que nós prestemos atenção. Primeira coisa, nos chama de filho. Verdade. Isso conota que nós somos cuidado, filhos, né? Um cuidado. E aí ele sempre dando essa atenção. Preste atenção na minha sabedoria. Preste atenção nos meus conselhos. Ele advertendo a nós a prestar atenção na sabedoria do Senhor. Isso é pertinente, irmãos. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós prestamos atenção na sabedoria do Senhor, nos conselhos do Senhor, o versículo 2 ele vai sintetizar exatamente o que eu quero dizer. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Ou seja, quando eu busco a minha atenção, volto a minha atenção até a sabedoria do alto, eu manterei o bom senso e os meus lábios guardarão o conhecimento. Isso tem uma ligação muito forte, porque nós só deixamos de praticar certas coisas, ou nós começamos a praticar certas coisas quando o conhecimento acerca daquilo está dentro de nós. Quando nós aprendemos sobre aquilo. Ou seja, alguém que nasce em uma vida e aprende a ser um bandido, a ser um lascivo. Desde pequeno, aquilo passa a ser natural na vida dele e ele vai praticar aquilo porque ele atentou a sua vida em busca daquilo. Ele virou sua vida para aquilo. Aí você fala assim, mas isso não é sabedoria. Mas ele adquiriu um certo conhecimento dentro de uma área e aí automaticamente aquilo passa a ser natural para ele e ele busca aquilo como algo natural. E ele passa a praticar. Pessoas que vivem em uma vida, em um meio onde a língua torpe é falada a todo tempo e para ele começa a ser natural aquilo e ele vai começar a praticar aquilo. Você já viu pessoas que falam palavrão de uma forma natural, como se fosse normal?
Porque ela aprendeu e ela decidiu caminhar naquele caminho, com aquele estilo de vida. E ela passa a praticar aquilo como natural. Mas a palavra de Deus aqui em Provérbios capítulo 5 vai nos dizer o seguinte: dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Então, quando nós voltamos a atenção para a sabedoria do Senhor e inclinamos o nosso ouvido para o Senhor, nós automaticamente somos cheios dessa sabedoria, cheios desse conhecimento e passamos a praticar aquilo que vem do alto. Você consegue me compreender, irmão? Eu estou conseguindo me fazer entender? Tá. A questão do ouvir, né? Alerta aqui do que a gente tem ouvido, tomar cuidado com o que a gente ouve, para a gente não ser laçado pelas seduções. Tomar muito cuidado. Lá no início, Eva caiu porque ela foi seduzida por palavras. Ao ouvir palavras que pareciam ser tranquilas, parecia ser boas, por um conselho que parecia ser bom, ela mais Adão, foi expulsa do jardim. Porque de tanto ouvir, uma hora desobedeceu. É a mesma coisa quando a gente começa a ouvir a voz da sedução. Uma vez que a gente ouve agora, talvez não surte efeito. Mas amanhã mais uma pitada, talvez não surte efeito. Depois mais um pouquinho, aí daqui a pouco você está como se estivesse numa areia movediça. Quanto mais mexe, mais afunda. Da mesma forma, é quando você ouve a palavra do Senhor. É o que está dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma vez que a gente ouve a palavra, hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, daqui a pouco, a gente não consegue mais, nossos ouvidos estão cativos à palavra do Senhor. A gente não consegue mais, quando ouve alguma coisa, fala assim, ai, credo. Você começa a ter filtros. Os filtros que você começa a adquirir de acordo com a palavra de Deus, exatamente, eles vão começar a te abrir sua visão. Sim, é isso que você está falando, na verdade. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve. Uma vez que a gente ouve, a palavra de Deus acabou de ler aqui, ó. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve, a gente capta mais rápido. Ontem eu disse que eu ensinava meus meninos assim, a tabuada, lá no início, lá na segunda série. Eles ficavam só lendo ali, caladinho. Eu falei, não fica caladinho não, fala em voz alta, porque o que a gente ouve, a gente capta mais rápido. Então, se você lê a palavra do Senhor e às vezes não entende, não compreende, fala em voz alta. Pronuncia ela em voz alta. Você vai ver que você vai entender, o seu entendimento vai ser muito mais rápido. Parece que impregna mais rápido na mente. E olha que preciosidade nós acabamos de ler aqui, só em 3 versículos. Só que nos 2 primeiros versículos, se nós atentarmos bem, primeiro ele pede para que nós tenhamos atenção a ele, a sabedoria dele, inclinar os nossos ouvidos ao Senhor. Né? Então, o que acontece? No segundo versículo, a gente tem... Nossa, que português horroroso. A gente temos um português, meu Deus do céu. Dá 0 para ele, professor. A gente tem. Então, quando nós atentamos o nosso ouvido e nós buscamos a sabedoria do alto, nós passamos a ter bom senso e nós manteremos os nossos lábios e nós guardaremos o nosso... Você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Bom, ou seja, eu voltei a minha atenção para o Senhor, né? Eu voltei minha atenção para o Senhor e aí eu aprendi que com isso eu preciso guardar o bom senso, os meus lábios e eu vou guardar o conhecimento. Aí o versículo 3 vai nos dizer o seguinte: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite. A gente pode colocar da mulher
ou do homem. Sim. Então, aqui é importante. Quando nós atentamos o nosso conhecimento para o Senhor, nós voltamos o nosso olhar para o Senhor, nós vamos aprender muitas coisas, nós vamos ter filtros que vai nos livrar do lábio do homem ou da mulher, do lábio suave, da sua voz suave, mais suave que o azeite. Então, quando o laço do passarinheiro estiver armado para você, você vai fugir dele. Você vai fugir dele. Essa voz suave e doce como um mel, sabe suave como um azeite, sabe aquele isso é a voz da sedução. A voz da sedução, né? Aquele vizinho ou vizinha que é tão sedutor, que bate um papo gostoso com você, aquele colega de trabalho da faculdade, aquela proposta, né, irrecusável, né? Aí a gente está dizendo aqui, irmãos, isso é muito importante. Só cai quem quer. O golpe tá aí, né? O golpe. É o que todo mundo fala, né? O golpe tá aí, cai quem quer. É exatamente isso, gente. Nós devemos estar com os olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos. Os olhos inclinados para o Senhor, os ouvidos inclinados para as palavras do Senhor. Quando a gente tem essa voz da sedução, quando fala aqui a questão advertência contra o adultério, não quer dizer só no âmbito sexual, não. Eu vou trair meu marido, vou trair minha esposa. Não é só isso. Nós também, quando a gente abre mão das práticas que agradam ao Senhor e dá uma fugidinha, uma escapadinha, nós estamos adulterando o Senhor também. Nós não fizemos uma aliança com o Senhor quando nós levantamos nossas mãos e nós aceitamos a Cristo e nós mergulhamos nas águas e entregamos nossas vidas ao Senhor. Quando a gente dá uma escapadinha, quando a gente fala uma mentira, quando a gente pega um troco errado e não devolve, quando a gente mata o serviço e fala assim, estava com dor de barriga, estava nada, estava virado para o canto, na cama. Verdade. Quando a gente leva as pessoas a outros caminhos, nós estamos também adulterando ao Senhor. Não é somente o marido, o namorado, a esposa, a namorada, não é só isso. É em todas as áreas da nossa vida. É verdade. A gente tem que tomar um cuidado para que nós não desviemos do propósito, não que é ser tentação, fiel ao Senhor. Né? Não caímos em tentação. Mas a lascívia, vamos lá. Vai falando aí. A questão desse adultério, às vezes a gente fica assim, misericórdia, esse pecado eu não cometo. Adultério, sou fiel ao meu esposo, sou fiel à minha esposa, ou fui fiel, né? O meu namorado, enfim. Mas é muito mais amplo a questão do adultério. A questão do adultério é quando eu não sou fiel ao meu patrão, eu não sou fiel à minha escola, aos meus professores, eu saboto um trabalho de escola. Entende? Então, abre aí o leque aí para essa questão do adultério, porque não é só a traição entre homem e mulher. Bom, assim, o adultério, a lascívia, significa o quê? Propensão para a luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade, qualidade ou caráter lascivo, pessoa ou animal. Olha para você ver, propensão à luxúria, sexualidade exagerada, você que não controla a sua sexualidade, você que é libertino, libertina, né? Libertino, libertina, você que... Vamos lá, o que é luxúria para a gente entender? Propensão para a sexualidade exagerada. Tendência excessiva ao desejo sexual, concupiscência, lascívia, lubricidade, verriondez, volúpia. Por um lado, a ausência de mulheres da raça branca neste... Esse aqui não. Qual o significado da luxúria? Vamos lá. Aqui, ó, tem outro texto aqui, ó. Lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade.
Quando você é dado a isso, você deixa aproximar de você esse tipo de pessoa, ou se você é esse tipo de pessoa, você está indo contra o que a palavra de Deus nos ensina. Então, se há na sua cabeça que não tem nada a ver eu ter relação sexual, primeiro, fora do casamento, segundo, sendo casado ou casada, e ter relação sexual com alguém que não é o meu cônjuge, você está no pecado da luxúria, do adultério. Entende? Você precisa entender que quem tem essa vida precisa voltar o seu olhar para Jesus. E se você tem essa tendência, no versículo 1 já fala o seguinte: dê atenção à minha sabedoria, incline o seu ouvido para perceber o meu discernimento. O tempo todo o Senhor ele fala assim: volte o seu olhar para mim, volte o seu olhar para a palavra. Continuando aqui, no versículo 4 ao 6, vai dizer o seguinte: mas no final é amarga como fel, afiada com uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. A sedução mais perigosa é a que vem das pessoas que se escondem atrás de máscaras atraentes e usam da conquista para atingir seus objetivos. O adultério é a quebra do 7º mandamento da lei de Deus. Ele é pecado. O cristão não deve nunca seguir aqueles que andam na escuridão. É preciso fugir enquanto é tempo. Você e eu precisamos fugir desse tipo de gente. Foi o que eu disse, né? Quando a gente quando dá ouvidos a essa voz de sedução e a gente acha que tudo é normal, é como se a gente estivesse numa areia movediça. Quanto mais mexe, mais afunda, mais fica aprisionado naquilo ali. É verdade. E quanto mais a gente mexe, mais fica difícil de sair. A areia movediça, ela tem esse poder. Então a gente precisa, como a gente aprendeu aí nos provérbios anteriores, nós precisamos voltar os nossos olhos para que nós possamos estar andando em veredas retas, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos mostra. Porque aí sim a gente consegue fugir dessa voz de sedução. A gente consegue fugir dessa voz doce como o mel e suave como o azeite. Mas que no final ela fica amarga. Ela fica amarga como a morte. É verdade. Né? E aí entre o versículo 5, né, ao 7, é para a gente ficar atento. E aí no versículo 7 em diante vai dizer o seguinte: agora, então meus filhos, ouçam-me, chamando a atenção. 7 ao 10. Então, meus filhos, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Se a gente trouxer para a realidade de agora, tem muitos homens que caem no pecado da prostituição, do adultério, e aí depois ele tem que ficar pagando pensão. O dinheiro dele vai todo lá para pensão, para que não haveria necessidade se ele fosse fiel à sua esposa. Ou às vezes a mulher ela entra num segundo relacionamento, né? E aí tem um problema gravíssimo. Porque às vezes relaciona com pessoas que são violentas, né? E aí muitas vezes a gente está vendo aí que é uma verdade paga com a sua própria vida. Então, queridos, preste atenção. Nós precisamos aí que no versículo... Não é à toa que a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Um abismo busca abre outro abismo, chama outro abismo.
Então toma cuidado, vamos fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir dessa voz de sedução, fugir dessa coisa que parece ser bom. A gente já disse aqui que nem tudo que brilha é ouro. É verdade. Então toma cuidado, nem tudo que pula é pipoca. Nossa. Toma cuidado. Inclusive o trio pipoca lá do lá de Salvador pegou fogo, né? Tá vendo? Foi falar do Senhor, né? Foi brincar, né? Foi brincar com Deus, pegou fogo. É melhor voltar pro Senhor, né? Melhor ficar aqui com o Senhor quietinho. É verdade. Aí, ó, o versículo 11 vai nos dizer o seguinte: no final da vida, você gemerá com sua... Do 11 ao 14. No final da vida, você gemerá com sua carne, o seu corpo desgastado. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Olha, se você não der ouvidos ao Senhor, é o que está dizendo aqui. O escritor está colocando como se fosse em primeira pessoa, né? Ele está colocando como se fosse uma pessoa escrevendo aqui. Que ela, por não ter dado ouvidos... Vamos ler aqui o que o estudo está dizendo. Ó. Salomão é enfático em seu conselho. Ele chama a uma tomada de decisão. Nós não devemos nunca deixar a vida acontecer enquanto observamos passivamente. É preciso decidir e sermos firmes nas decisões que agradam a Deus. Por vezes, ser forte e fugir e manter-se distante do pecado. O adultério é uma tragédia, traz vergonha e pobreza, mancha o corpo e faz perder a alma. Não existe nada de bom no adultério e nada que pode agradar a Deus. Aí a pessoa vai chegar no final da vida e vai perceber a burrada que fez. Aí é tarde. Aí é tarde. Aí é tarde. É tarde assim, né? Perdeu a vida toda. Perdeu. Enquanto vive dá para arrepender do pecado. Mas você realmente quer arriscar sua vida no pecado? Viver numa roleta russa, né? Numa roleta russa, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois. Agora. Então é melhor voltar o olhar para Deus, é melhor voltar o olhar para o Senhor, é melhor ter uma vida dentro da perspectiva e da vontade de Deus, do que viver uma vida que você pode se arrepender no final. Provérbios ele está nos orientando aqui desde o início, para que nós venhamos voltar o nosso olhar para o Senhor, para que nós venhamos atentar à sabedoria do Senhor, para que nós busquemos a sabedoria, porque assim nós teremos discernimento. Nós fugimos da mulher lasciva, do homem lascivo, da pessoa que vai nos conduzir para o pecado, para que nós não tenhamos uma vida de arrependimentos. Então, logo, se eu volto meu olhar para o Senhor, vou aprender a ter discernimento das coisas, eu vou automaticamente aprender a ter filtros para fugir das pessoas lascivas, para fugir dos pecaminosos, para fugir do pecado, porque o filtro foi implantado em mim através da sabedoria vinda do alto. Automaticamente eu terei uma vida de paz. A escolha, a sorte foi lançada. E sai desse momento aí de angústia, né? Como está lá no versículo 11 a 14, que ele fala que agora, tipo assim, parece que, nossa, agora eu acordei. Agora eu vi o tanto de coisa que eu fiz errado. Eu não ouvi as palavras de conselho dos meus pais. Lembra ontem que nós estudamos? Eu não dei ouvidos às palavras, aos conselhos. Eu não inclinei o meu olhar para o Senhor. E aí agora eu estou aqui, no fundo do poço. E isso traz uma angústia. A pessoa fala assim, nossa, tem pessoas que viram e falam assim, eu não sou nem merecedor do perdão de Deus por tanta coisa que eu já fiz. Mas isso está uma mentira que o diabo coloca na mente da pessoa para não buscar o Senhor.
Porque o diabo ele faz isso. Ele faz você ficar todo lamaçado, todo sujo do pecado e ainda coloca na sua mente, não volta porque é vergonhoso. Porque ele não vai te perdoar. Foi tanto pecado que você cometeu. Ei, pera lá. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. O Senhor está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar. Mas não devemos permanecer da forma que a gente está voltando. Existe aí uma diferença. Eu estou com problema, eu estou com pecado, eu estou toda suja e aí eu volto. Mas permanecer desse jeito, não. Aí existe uma mudança, né? Aí eu tenho que mudar, eu tenho que reconhecer que eu tenho um problema, que eu tenho pecado, mas eu preciso mudar. E aí é buscando a sabedoria em Deus, buscando palavras todos os dias, ouvindo, e aí eu consigo sair daquela situação. Como o Clemson disse ontem, a água suja, eu tenho um pouco de água suja, mas quanto mais água limpa eu derramo nessa água suja, daqui a pouco a sujeira vai saindo. Verdade. Quanto mais eu me alimento da palavra do Senhor, o pecado ele vai saindo da minha vida. Porque a luz, ela expulsa as trevas. Olha o que a Irlane colocou aqui. O diabo enganou até Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, e ele adulterou com a desobediência, com mulheres que adoravam outros deuses. E é exatamente isso. O homem que era extremamente sábio, a partir do momento que ele desviou o seu olhar do Senhor, o diabo foi lá e derrubou ele. Você entende que se o diabo conseguiu ludibriar até Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu nessa terra, você acha que ele não vai conseguir te ludibriar? É verdade isso? Você acredita nisso de verdade? Acha que é forte o suficiente? Você acha que é forte o suficiente para combater o diabo? Para brincar com o pecado? Deixa eu falar para você, a sua força vem do Senhor. A sua força vem do alto. Então, se você não voltar o teu olhar, como Provérbios aqui está nos orientando, se você não voltar o teu olhar para o Senhor, se você não voltar a buscar ter a sabedoria do alto e permanecer, não é só olhar um dia ou outro, é permanecer constantemente. Só assim o Senhor vai poder te livrar do mal. Não é você com a sua força, mas é a força de Deus em você. Assim nós vencemos o mal. Então você quer ser uma pessoa que tem uma vida próspera, com sabedoria, você precisa entender que só através do Senhor, com a força dele, você vai vencer. O versículo 11 ao 14 o sábio escuta o conselho. O estudo vai nos dizer o seguinte, preste atenção nisso aqui, ó. Aqui estão palavras de um pecador angustiado que lamenta o alto preço a ser pago por causa da sua desobediência às leis de Deus. De todas as coisas que existem no mundo, a que custa mais caro na vida de alguém é o pecado. A obediência é o caminho seguro da bem-aventurança. Quem desobedece à lei de Deus e comete adultério, certamente, ao invés de sucesso, encontrará ruínas. Gente, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos continuar aqui, ó. Para quem chegou agora, estamos lendo Provérbios capítulo 5. Agora nós vamos ler do versículo 15 ao 20, que vai nos dizer o seguinte: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Sejam bebidas sejam bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral,
por que abraçar os seios de uma leviana? É forte isso, não é? O estudo vai nos dizer, Salomão compara desfrutar o amor dentro do casamento com beber água pura de um poço novo. Enquanto comete pecado sexual, é como beber água contaminada de um esgoto. Isso é, cometer pecado sexual é o mesmo que derramar as águas do rio puro nas ruas. É um desperdício. O homem e a mulher comprometidos com o outro, um com o outro e com Deus, podem cada vez mais experimentar a satisfação que vem do amor e pureza. Quando o marido e a esposa são fiéis ao Senhor, nenhum dos dois sairá em busca de satisfação em qualquer outro lugar. A fidelidade individual a Deus anula a possibilidade do adultério. É muito forte. Ou seja, quem é casado e adultera é como derramar água limpa, é como beber água de esgoto. É isso que Salomão está falando. Engraçado que o próprio bebeu água de esgoto depois, né? É. Porque desviou o olhar dele do Senhor. Aí está o perigo, né? Aí que está o perigo. É forte, irmãos. Hoje a gente já conhece, olha só pra você ver como é que é fácil, que a gente já conhece o fim da história. Ele ainda não, né? Aqui ele ainda não sabia. Ele achava que ele era o forte. Hoje a gente já conhece o fim da história de Salomão. Por que não atentar para os cuidados que às vezes nos rodeia? Falar, opa, um lá atrás, que era sábio, que tinha sabedoria vinda do alto, se entregou aos desejos carnais. Interessante. Se entregou às coisas que não agradavam ao Senhor. E aí deu errado, e aí deu ruim para ele. Por que eu não abrir os meus olhos, voltar os meus ouvidos e fugir desse caminho? Porque se para um sábio que escreveu palavras de sabedoria para nós, deixou aqui para nós como manual, caiu, imagina nós, meros mortais, né? Que não escrevemos nada de sabedoria por enquanto. A verdade da palavra muitas vezes dói, porque nós estamos acostumados a ouvir pregações que inflam o nosso ego, que dizem que nós podemos. Há muitas pregações e muitos pastores que ensinam verdades que não são verdades da palavra. Eles só querem te ludibriar para que você seja mais um ali no meio da multidão. Que você não se torne um povo, porque um povo conhece as leis que segue. A multidão não. A multidão segue ao léu. Ela não tem noção do que está acontecendo ao seu redor. Mas a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, muitas vezes ela dói. Mas ela dói por um bom propósito, para que nós sejamos limpos e nós venhamos viver uma vida diante de Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que a porta é estreita. E o caminho é apertado. E o caminho é apertado. Se você quer entrar na Nova Jerusalém, você precisa emagrecer. Mas não é o seu corpo físico. Você precisa emagrecer a sua carne. A sua carne precisa ser esmagada todos os dias, porque a porta é estreita até ela poder passar na porta. Esses carrapichos que estão no nosso corpo precisam ser arrancados. Nós precisamos entender que por mais que a palavra de Deus é dura em muitos aspectos, para que nós possamos ter uma vida cheia de Deus, precisamos nos adaptar à palavra. E não a palavra se adaptar a nós. Não existe atualização da não palavra. Não existe, apesar de alguns pastores aí ter pedido atualização, né? Na verdade, mas não existe, ela é atualizada. Ela é tão atual, ela se renova toda manhã ela está prontinha aqui para nós. Então você quer ter uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida cheia de sabedoria. E a sabedoria nós sabemos que é uma pessoa, que é o próprio Senhor. Você quer ter uma vida cheia de Deus? Então comece a seguir estes conselhos. Fuja da aparência do mal, fuja da mulher e do homem lascivo, fuja do pecado. Da voz da sedução. Da voz da sedução. Volte o teu olhar para, no primeiro versículo do capítulo 5,
Ele já diz: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Você quer no final da tua vida, você ter orgulho de olhar para trás e dizer: eu tive uma vida maravilhosa. Então caminhe de acordo com a vontade de Deus. Mas se você continuar tendo uma vida pecaminosa, lá no final você vai olhar para trás e vai ver a burrada que você fez ao longo do caminho. Continuando aqui, irmãos, para encerrar, nós já vamos chegar ao final aqui dos últimos versículos. E lembrando que hoje eu vou postar o estudo de ontem e de hoje. Então é só você entrar lá no grupo lá, o link da minha bio tá lá, 2 links, né? E você vai entrar, tem o link que é o de louvor, né? Para você comprar. E compre lá, você vai acrescentar muito na sua vida espiritual, tá? Vai ser bênção para a sua vida. E tem um outro link lá que é gratuito, irmãos, que é imersão ministerial, é gratuito. Você entra lá e hoje eu vou postar os 2 estudos, o de ontem e o de hoje. E aí você vai poder compartilhar com todo mundo que você conhece, ler lá na sua casa com calma, ruminar esse estudo, para que você possa cada dia mais e mais ter uma vida de sabedoria. Amém? Vamos continuar aqui, ó. No capítulo 5 de Provérbios, versículo 21 ao 23, vai nos dizer o seguinte: o Senhor vê os caminhos do homem e exalta todos os seus passos, e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. O estudo vai nos dizer: Deus deu ao ser humano o privilégio da liberdade de escolha, mas diante disso Ele nos instruiu a usar essa liberdade com sabedoria. O pecado, ao contrário, em nada traz liberdade, somente prisões. É impossível pecar sem se prender. Um dos enganos do pecado é que promete liberdade, mas somente traz escravidão. É interessante pensar se o versículo 23 traz tranquilidade ao seu coração ou temor. Quem anda firme no caminho de Deus, negando em todas as situações o pecado, se alegra em saber que nenhum passo escapa dos olhos de Deus. Você entende, irmãos, que a liberdade que o pecado te promete, na verdade é a prisão que vai te consumir ao longo da sua vida? Uma vez que você comete o pecado, ele vira vício, né? E uma pessoa viciada, as pessoas falam assim: não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, vamos colocar aí uma pessoa que às vezes é um vício mais tranquilo, né? Fuma ou bebe. Aí, tipo assim, não, eu sou livre, eu paro quando eu quiser, eu faço o que eu quero. Tira isso dela, pra você ver como que a pessoa fica desorientada. Quer dizer que ela não é livre, ela é escravo daquilo ali. Quem é livre é quem pode fazer, mas decide não fazer. Esse é livre. Essa é a verdadeira liberdade. Eu estou presa na liberdade de Cristo. É verdade. É isso. A minha escravidão é eu sou escrava na liberdade de Cristo. Mas é ruim. Não, pelo contrário. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. É essa que é a liberdade verdadeira, né? É verdade. E então, no capítulo 23 ali fala a respeito de que é pra gente pensar. O que o 23 fala? Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Isso traz tranquilidade ou traz temor no coração? Claro que vai trazer, não traz tranquilidade nunca. Uma pessoa que você vê andando, cambaleando na rua, não tem nada de tranquilidade. Uma pessoa que você vê perdida na vida, não tem nada de tranquilidade. Pelo contrário, está perdida, está gritando por socorro, porque está até aqui, no pecado. Meus amigos, meus irmãos,
Atentem o seu ouvido e a sua vida para a sabedoria que vem do alto, para que você tenha um discernimento apurado. E esse discernimento vai ser como um filtro, para que você não caia no laço do passarinheiro. Para que você não caia na lascívia, na lábia da mulher lasciva, do homem lascivo. Para que o adultério não te alcance. Para que você tenha uma vida santa diante de Deus. Para que no final da tua vida, você olhe para trás e perceba o quão maravilhoso foi sua vida. E o mais importante, para que você realmente tenha a oportunidade de passar pela porta estreita e conhecer o seu Criador. Isso é muito sério, irmãos. O pecado nos tira a salvação em Cristo Jesus. Tudo que vivemos aqui é momentâneo, É momentâneo. É e tem uma eternidade nos esperando. 70, 80 anos. A eternidade é para sempre. Você tem noção do que é uma eternidade? É nunca acabar. Você de verdade vai arriscar a sua eternidade com o pecado momentâneo? É isso mesmo. Que o Senhor nos dê sabedoria e nos livre do mal. Que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que o pecado não nos consuma e não nos tire do propósito. Que Deus continue abençoando você. Esperamos você amanhã, às 7 da manhã. Nós vamos falar sobre advertência contra a insensatez. Capítulo 6 de Provérbios. Convide as pessoas, chame nos grupos, compartilhe nos seus stories, nos seus status. Chame as pessoas para conhecer essa verdade, para aprender sobre essa verdade. E está nessa jornada conosco, que é Café com Provérbios. Café com Provérbios e amanhã com café. E amanhã com café. Você também faz seu café mais cedo e nós vamos tomar café junto, falando da palavra de Deus. Não deixe de entrar lá no grupo, né? Para você receber o estudo e você ser edificado e poder edificar outras pessoas. De repente na sua célula, de repente no seu grupo aí, você usar esse estudo para você falar com eles também. Verdade. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até amanhã. Até amanhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe.